Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou vocês que vão se inscrever assim que o vídeo acabar. Vocês já sabem, sexta-feira é dia de caixinha de perguntas, @pautas e táticas, lá no Instagram. Segue a gente, fica atento aos stories. Normalmente às quintas-feiras eu deixo a caixinha lá, às sextas eu gravo e já posto pra vocês, beleza? Essa semana a gente teve aí um bom número aí, né? De perguntas, de participações, alguma galera nova também chegando, outros que já são da casa. Gosto assim, ver essa mescla. Vocês estão entendendo bem qual é a proposta aqui desse quadro, beleza? E ajudando também esse quadro a continuar vivo no nosso canal. Sem mais enrolação, vamos começar com as perguntas de hoje. Jorge Barbosa: teria como você mostrar no seu quadro tático a movimentação de um segundo atacante? Mostrar a movimentação dele encaixada na marcação da outra equipe? Parece que tem gente que gosta da nossa prancheta final, né? Muita gente pede para eu abandonar a prancheta, fazer só vídeos audiovisuais, editados. E um recado aí para essa galera: as análises rápidas e análises retrô sempre serão feitas com a prancheta. Eu comecei esse quadro justamente quando eu adquiri a prancheta. Eu não vou abandonar minha prancheta, beleza? Dito isso, também vai haver vídeos editados, mas não nas análises rápidas e análises retrô. Vamos lá, segundo atacante. Escalei aqui um time aqui de azul no 4-4-2. Aqui são os dois atacantes. E aqui está uma linha defensiva para a gente enxergar como é que funciona o segundo atacante. Esse cara seria esse camisa 10 aqui. O centroavante, ele vai ficar de costas para a defesa, afunilado entre os zagueiros, e o segundo atacante ele vai funcionar desse jeito. Ele vai sempre dar a opção do lado em que está a bola, já que esse time aqui ele funciona normalmente ou com meias ou com pontas. Ele não tem um outro companheiro aqui afunilado para poder fazer essa companhia ao atacante, então ele vai dar essa opção de passe e esse cara vai tentar flutuar nos espaços entre zagueiro e lateral, sempre do lado da jogada, beleza? Se a jogada estiver pela esquerda, ele vai dar a opção desse lado, enquanto o centroavante vai ficar aqui afunilado entre os zagueiros, beleza? É assim que funciona o segundo atacante. Mais uma aqui do Jorge, mais uma que eu vou precisar da prancheta, né? Qual a diferença de um segundo atacante, meio atacante e ponta de lança no quadro tático? Ele quer ver ilustrado. E aí o desejo de vocês é uma ordem. Antes de mais nada, Jorge, tem vídeo, tá? No canal explicando tudo isso. Antes de te explicar, o ponta de lança, ele é um tipo de camisa 10, né? Um tipo de meia atacante que surgiu no futebol brasileiro. Ele existia no 4-2-4. Ele jogava aqui praticamente ao lado do centroavante, mas ligeiramente vindo mais de trás, quase como se fosse um terceiro meio-campista, tá? A gente tinha o primeiro volante, o meia-direita, que era esse segundo meio-campista, e o meia-esquerda, que era quase um outro elemento aqui do ataque. Ele vinha de trás. Esse era o ponta de lança. Aos poucos, o ponta de lança ele foi se tornando isso aqui: o meia-atacante do 4-3-1-2. Também pode ser chamado de ponta de lança, tá? Mas o que é o ponta de lança nas características? É o Zico, é o Kaká, é o Alex, é o, deixa eu ver, o Pelé, é o Djalminha, enfim, o Rodrigo Garro, do Corinthians, esse atacante que entra mais na área, que finaliza mais de fora, que é um cara que invariavelmente pode ser o artilheiro das equipes, beleza? É aquele atacante, aquele meio atacante que gosta mais do gol. Esse é o ponta de lança. Agora, o meia atacante é o camisa 10, é o meia ofensivo. Aí o ponta de lança é um desses tipos, tá? Você tem o trequartista, você tem o engante. Se dá uma olhadinha lá nesse vídeo, que eu falei sobre os tipos de camisa 10, que você vai entender melhor. O ponta de lança é um dos tipos de camisa 10, tá? Camisa 10, no caso, falando do meia atacante. E o segundo atacante, eu já te expliquei, ele joga não por trás, ele não é um meio campista, ele é o cara que faz dupla com o centroavante. Então aqui nesse time, por exemplo, no 4-3-1-2, você tem um meio atacante, você tem um centroavante e também tem um segundo atacante, beleza? São posições diferentes. Se não ficou muito claro, te convido mais uma vez a procurar esse vídeo aí no canal. Coloca lá, digita lá, pautas e táticas, tipos de camisa 10. Você vai conseguir entender numa boa, beleza? Valeu, Jorge. Rodolfo Medeiros: na sua opinião, o Hexa em 2026 é totalmente ilusório ou ainda dá para acreditar?
diante dessas duas opções, ainda dá para acreditar, tá? Porque eu não acho que é totalmente ilusório. Eu acho que a partir do momento que é futebol, dá para acontecer. Se você me perguntar se eu acredito que vai acontecer, eu vou te dizer que eu vou torcer. Mas eu não acho que o Brasil seja um dos 4, 5 favoritos, né, a conquistar o título. O ciclo muito atropelado, né, o trabalho que começou nesse ano de véspera, vamos ter menos de 10 jogos até a Copa do Mundo com o Ancelotti, então eu não acho que vai dar para arrumar tudo isso. A gente tem muito mais pontas soltas do que realmente, né, exclamações, afirmações, verdades absolutas, né, dentro do nosso time e dentro do nosso elenco também. A gente está numa etapa do ciclo que a gente devia estar só tirando uma dúvida ou outra ali para compor o grupo. Nesse momento a gente não tem nenhum time titular. Tá? Então a minha resposta hoje é que dá para acreditar, mas que não é um dos favoritos, beleza? Agora, dizer que é totalmente ilusório... Pô, cara, o Brasil sempre vai entrar na Copa do Mundo visando ser campeão. Então, nunca vai ser totalmente ilusório, tá? O Brasil sempre vai entrar tentando ganhar, sempre vai entrar com a ambição de ser campeão. Uma coisa é ter essa ambição e outra coisa é ser favorito. Favorito não é, beleza? Pelo menos não na minha opinião. Valeu, Rodolfo. Matheus Silva 282. Se o Everson fosse mais novo, ele poderia estar em grande clube europeu pelas características? Talvez, né? Se ele tivesse repetido mais novo o nível que ele está apresentando agora, certamente ele chamaria a atenção de outros clubes, né? Mas como ele não conseguiu, né, se destacar tão cedo na carreira, ele já apareceu um pouco mais veterano, ele meio que acabou perdendo o bonde. Por mais que o goleiro ele tenha uma longevidade maior, né, o mercado não enxerga que o goleiro precise ser jovem. Aliás, quanto mais experiente for o goleiro, melhor, né? Quanto mais jovem, menos confiança ele vai passar, mais desconfiança ele vai ter da torcida, da diretoria, dos adversários, enfim. Eu acho que não faz falta para ele não, tá? Para a carreira dele não. Acho que o consumo dele pro futebol brasileiro é muito bom. Mais uma aqui do Matheus. Atualmente o futebol caminha para os clubes serem híbridos entre posse de bola e ser reativo? Bom, eu já expliquei, né, que eu não gosto do uso da palavra reativo para só ser time defensivo. Não gosto e acho errado, tá? Já falei isso aqui milhões de vezes aqui no canal, mas eu entendi a sua pergunta e não. Eu acho que caminha muito mais para ser essa ambiguidade mesmo, né? Essa uma coisa ou outra, essa polarização, sabe? Tem times que estão sendo cada vez mais defensivos e ficando com a sua veia ofensiva cada vez mais esporádica, e times que são cada vez mais ofensivos sendo mais difíceis de se proteger na defesa. Porque a compactação faz com que, quando você está marcando em bloco baixo, o seu ataque fique longe do gol do adversário. Então é mais difícil atacar, principalmente se você não tiver atacantes rápidos. E quando você está jogando com linhas altas, com posse de bola, você expõe muito os seus zagueiros, né, a tomar a bola nas costas. Então, se você não tiver zagueiros rápidos para fazer essa recomposição, um bom plano ali de evitar que um chutão ou um lançamento longo acabe encontrando a metade do campo inteiro pela frente livre, você tem que ter um mecanismo muito bom de pressão no campo de ataque para poder recuperar a bola mais perto ali. Então, por isso que a gente está vendo atacantes, né, sendo forçados a aprender a pressionar, a marcar, a recuperar a bola dentro do campo de ataque, mais até do que correr para trás, justamente para evitar esse tipo de problema defensivo, beleza? Então, eu acho que o futebol está caminhando exatamente o contrário do jeito que você falou aqui, beleza? Mais uma aqui do Matheus. Os pontas é a posição mais influente no futebol moderno? Para mim, não. Para mim, hoje, o primeiro volante, eu acho que é o grande coração, né, do time. Eu acho que os pontas, ele ainda são boas alternativas para quebrar a linha, né? São os elementos de maior liberdade no campo, de maior qualidade no drible, né? De poder de inventividade, de criatividade, enfim. De individualidade mesmo. Mas eles ainda não são influentes para o jogo como o primeiro volante né? É o cara que protege a defesa, é o cara que inicia as jogadas, é o grande termômetro do time. Na minha opinião, é quem faz o time andar, é o primeiro volante, beleza? Dá para você ter um time muito bom, sem pontas, inclusive. Ou com pontas não tão bons assim. Mas dificilmente você vai ter um time muito bom no futebol moderno sem um grande primeiro volante, sem um grande camisa 5, beleza?
minha visão de jogo, beleza? Valeu, Matheus. João CDS29. Melhor maneira gratuita de aprender um pouco mais sobre análise técnica. Análise tática, né? Você quis dizer. Cara, continue consumindo, né, bons canais de YouTube que façam esse tipo de trabalho. Né, leia, né, blogs ou textos, artigos, né, enfim, de bons profissionais que também estudam sobre tática, se interessem um pouco mais sobre o assunto para você desenvolver bem o seu olhar e também faça, né, as suas próprias observações a partir do momento que você já tem alguma noção para poder fazer as suas próprias análises. Você pediu uma maneira gratuita. Eu poderia te indicar o meu curso, mas o meu curso é pago. Ainda assim, se você estiver interessado, né, pode me chamar lá no direct do Instagram, @pautas e táticas. Valeu, João. André, viu a estreia do Wirtz pelo Liverpool? Cara, não vi. Não vi. Primeiro que foi numa sexta-feira e na hora que eu tava gravando aqui a caixinha de semana passada. Segundo, eu fiz a minha assinatura, né, do streaming que está transmitindo a Premier League no domingo. Né? Até então eu não tinha, tava vendo tudo nos canais piratas, né? Não é nem exemplar eu estar falando isso aqui, mas era como eu tava fazendo. E com isso eu tava perdendo muitos jogos. Tá? Eu via realmente só o jogo ali que eu falo, pô, esse é imperdível, eu tenho que ver, eu preciso ver esse jogo. Liverpool e Bournemouth na primeira rodada da Premier League não foi um jogo que eu considerei imperdível, então eu não assisti. Daqui pra frente eu espero assistir mais jogos, né, da Premier League, mas infelizmente eu não assisti a estreia do Wirtz pelo Liverpool. A segunda aqui do André. O que acha de quem troca de time ao longo da vida? Cara, isso aqui é um assunto polêmico, né? Mas depende muito, cara, de como é que foi essa troca de time. Eu acho que quando a pessoa entende de futebol, gosta, se declara apaixonada, se bem que se trocou não era tão apaixonada assim, né? Isso vale para outras fases da vida e outros assuntos também. Mas, pô, era aquele cara que gostava de assistir todos os jogos, de frequentar estádio, de ter camisa. Eu acho que esse cara nunca vai trocar de time, tá? A partir do momento que ele escolheu torcer por um time, ele não vai escolher deixar de torcer para torcer pelo outro. Eu não acredito que isso aconteça. Agora, o que pode acontecer é você ser uma criança pequena, escolheram um time para você, e aí quando você cresceu e foi entendendo um pouco mais do jogo, você decidiu que outro clube se identificava mais com você, ou você com o clube e tal. E aí você não quis seguir o caminho que escolheram para você quando você nem sabia falar. Uma curiosidade é o meu caso. Né? Minha mãe, minha avó são vascaínas, eu já disse aqui, eu tinha tudo para ser vascaíno. Elas me contam histórias de que eu tinha roupinha de bebê do Vasco, que eu tinha a camisa do Vasco ali com 2, 3 anos de idade, quando eu nem sabia o que era o futebol. Já contei para vocês que eu comecei a assistir futebol de verdade, realmente, através do meu primo, né, o William, primo mais velho, foi criado comigo como se fosse irmão, que é botafoguense. Ele me deu o meu primeiro contato com a bola de futebol, com jogos de futebol, com videogame, com jogar bola na rua. E por ele ser botafoguense, eu acabei sendo influenciado também, né? Então eu meio que fui doutrinado a isso, né? A ser botafoguense. Talvez se eu tivesse sido apresentado ao Vasco ou a qualquer outro clube por outra pessoa da minha família que tivesse me doutrinado a isso, eu seguisse esse caminho para sempre. Como o máximo que elas fizeram foi, dizem elas, né? Porque eu não sei, ter roupinha quando eu era muito bebezinho, não sabia nem falar e nunca tinha assistido um jogo na vida do Vasco. Quando eu fui crescendo, eu não escolhi o Vasco, eu escolhi o Botafogo. E foi isso. Então, na minha visão, eu nunca mudei de time, tá? Porque eu nunca sentei para ver um jogo conscientemente do Vasco, torcendo pelo Vasco, me identificando como vascaíno. Nunca foi o meu caso. Agora, aquele primeiro caso lá, eu não acho que seja possível, não. E se for possível, eu duvido muito do caráter dessa pessoa, beleza? Se ela trocou de time, imagina o que mais ela é capaz de fazer, né? Quando não liga pra futebol, aí... beleza. A terceira do André. Super 11 ou Capitão Tsubasa? Capitão Tsubasa, na minha época, se chamava Super Campeões. Depois que eu fui descobrir que o nome em inglês, em japonês, o nome oficial do anime era Capitão Tsubasa. E eu assisti primeiro, né? Então eu vou ficar com o Capitão Tsubasa. O Super 11, cara, eu lembro que na Rede TV passava Pokémon. Passava 2, 3 episódios de Pokémon e entre eles passava um episódio do Super 11. Foi assim que eu conheci o Super 11. E eu falava, pô, mano, parece o Super Campeões, né? E por acaso eu também tive um primeiro contato com a Rede TV.
nem se compara, tá? O Super Campeões era muito melhor, muito melhor. Então eu prefiro o Super Campeões, no caso aqui o Capitão Tsubasa. Valeu, André. Robinho CRVG 07, vascaíno, né? Falando de táticas, qual é o mistério de jogar sem centroavante com 2 pontas rápidos? Mistério? Não entendi a pergunta, qual é o mistério. Cara, se você joga sem centroavante, você não vai ter uma referência ali. E aí você vai ter 2 pontas rápidas que vai tentar explorar a velocidade. Isso aqui funciona muito melhor com times de contra-ataque, né? Que marcam em bloco baixo e visam ali o contra-ataque. Mas dificilmente você vai ter ali o pivô, né, o saber segurar a bola de costas, né, o jogo aéreo. Você só vai ter ali 2 pontinhas ali tentando acelerar pelo chão e aproveitar os espaços nas costas da defesa. Agora, qual é o mistério? Acho que não tem mistério. Beleza? Valeu, Robinho. Não sei se isso aqui é gíria da tua região. Talvez aqui no Rio se fale, né, um pouco disso e tal. Não sei se você é do Rio, mas é vascaíno, CRVG, talvez seja. Mas essa gíria não chegou na minha área não, tá? Qual é o mistério? Não. Beleza? Valeu, Robinho. Araújo Juliano 12. Quem é o melhor centroavante da atualidade? Pra mim, Harry Kane. Nenhuma dúvida. De um jeito diferente ali, você pode colocar o Haaland, né, que é centroavante de verdade. Eu nem vou colocar o Mbappé aqui nessa conta, porque pra mim ele não é centroavante, tá? Pra mim ele é um segundo atacante ou até um ponta esquerda, que também pode jogar bem como 9. E aí tá jogando porque na outra posição que ele pode jogar é o Vinícius Júnior, que funciona melhor nessas posições do que na outra. O Mbappé pode ser um bom centroavante, mas ele não é de fato. Para mim os dois melhores são o Kane, bem mais completo, o Haaland mais nesse estilo ali que o Mbappé se propõe a ser, né? Aquele cara mais de velocidade, de aceleração, né? Nas costas da última linha. O quadro do Bayern aqui caindo, cara, tá absurdo. É o vento. Espero que não caia mais. Então é esse, é o Kane e pra mim o segundo é o Haaland. A segunda aqui do Araújo, Neymar merece ser convocado em setembro? Cara, pra mim seleção não é só merecimento, tá? Vamos partir desse princípio. Se for merecimento, ele não merece. Ele não tá jogando, né, o que nós achamos suficiente para poder convocá-lo, dentro do que a gente espera dele, ou que deveria se esperar dele, ou dentro daquilo que a gente projeta diante daquilo que a gente já viu ele fazer. E eu acho que não vamos fazer mais, pelo envelhecimento do humano, pelo histórico de lesões, enfim, uma série de fatores. Dito tudo isso, eu acho que se a gente entende que ele ainda pode ser útil no grupo, eu não seria contra a convocação dele agora em setembro, não, tá? Eu acho que vai servir para tirar muitas dúvidas. Porque tem muita gente tratando do Neymar hipotético, tanto pro bem quanto pro mal, tá? Muita gente dizendo, não, ele vai conseguir render melhor na seleção porque o elenco é melhor do que o elenco do Santos. Não, é porque se o time for desenhado para ele, ele vai conseguir render. Não, porque a seleção não teve um protagonista, não funcionou com o Vini Júnior, não funcionou com o Rafinha, tentando ser esses protagonistas, então precisa do Neymar ali para carregar piano. A gente só vai saber quando ele jogar. Eu não acho que ele seja esse cara ali para ser o protagonista, mas se a Copa fosse amanhã, seria muito interessante, né, o técnico poder enxergar um jogo difícil, olhar para o banco e... Neymar, caiu de novo aqui. Vou desligar o vento, rapaziada. Vou desligar o vento para não ficar caindo aqui toda hora. Mas então, seria muito interessante, né, o Ancelotti poder olhar para o banco e enxergar um jogador com a qualidade do Neymar, né, porque, querendo ou não, ele chama a marcação, ele chama a atenção, né, das defesas adversárias, ele inspira mais cuidados. Tem muitos marcadores que são fãs dele, né, cresceram com ele, então vão pensar 2 vezes antes de dar um bote, tanto com medo de tomar o drible quanto por respeito, né, de não querer chegar forte demais e querer machucar o jogador. Então eu acho importante ter ele pelo menos ali no banco. Mas desenhar a seleção em torno dele e achar que ele vai ser peça central, protagonista, isso aí eu não acredito mais não, tá? Eu convocaria, tá, para a próxima lista, não por questão de merecimento, mas até pra gente tirar todas essas dúvidas. Será que ele ainda é um jogador nível seleção brasileira? A gente só vai ter certeza quando ele jogar. Beleza? Eu tô mais inclinado a achar que não. Mas repetindo, se a Copa fosse amanhã, eu acharia interessante, no mínimo, tê-lo
no banco de reservas. E lembrando que na próxima lista, o Vini Júnior não será convocado. Já foi anunciado nisso, ele não está na pré-lista, ele está suspenso, né, para esse primeiro jogo da data FIFA. No segundo jogo é um jogo na altitude, e ele será preservado dessa viagem, né, na altitude. Então, seria interessante, em não ter o Vini Júnior, ter o Neymar para ver como ele se comporta. Até porque, clínica, fisicamente falando, a gente tem muitas dúvidas sobre ele, mas ele está conseguindo ter partidas consecutivas, não está conseguindo render tecnicamente o esperado, mas está fazendo até alguns jogos com 90 minutos, então isso é boa notícia, tá? A terceira aqui do Juliano. Você jogou o FIFA Street? Joguei. No Play 2 e no Xbox. Não gostava muito não, tá? Eu prefiro o jogo mais tradicional de futebol mesmo no campo. O FIFA Street eu nunca gostei muito não, mas eu já joguei sim. Beleza? Valeu, Juliano. Topzera 1910. Os melhores trios de ataque na história, na sua opinião? Você não fala aqui se é clube ou seleção, né? Então eu vou colocar um trio de seleção, que é Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho, o trio de 2002. Como você só fala só de trios de ataque, não de duplas ou de quartetos, enfim, eu vou citar 3 trios. Este, da seleção brasileira de 2002, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho, Messi, Neymar e Suárez, e Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. São os 3 melhores trios, na minha opinião. Eu poderia citar também Robben, Ribéry e Lewandowski, mas não sei se foi para tanto, não. Até porque Robben e Ribéry quase sempre estavam lesionados, e acho que apesar de serem contemporâneos aqui do trio BBC, do trio MSN, história do futebol é muita coisa. Que pra gente falar de história, cara, por exemplo, tem a grande linha de ataque lá do Santos, mas não era um trio de ataque, né? Aquela linha de ataque tinha Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé, Pepe. Não era uma linha de ataque. Você tem ali aquela linha do Botafogo também, com Didi, Garrincha, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Também uma puta de uma linha de ataque, mas não era um trio. Você tem aquela linha de ataque do Real Madrid com Gento, Copá, Di Stéfano, Puskás e tem mais um jogador. Não era um trio. Então, como você citou trio, a gente vai ter que vir para os mais recentes, beleza? Topzera, essa segunda pergunta aqui que você fez eu respondi semana passada, tá? Sobre o que eu acho desses novos canais e tal. Eu respondi semana passada, não vou responder de novo. Mas a sua terceira, seria da hora uma competição entre o campeão da CONCACAF e o campeão da CONMEBOL? Acho que é mais um jogo pro calendário, né? Pra mim é desnecessário. Até porque tem essa competição. Nesse novo formato aí do Intercontinental, acontece isso, né? Eles estão fazendo com que cada jogo valha uma taça, que não tem lá tanta importância assim. E a primeira taça, né, do campeão da Libertadores é justamente contra o campeão da CONCACAF, que eles estão chamando de Derby das Américas. E aí o vencedor passa de fase no Intercontinental e ganha uma taça. Então, essa competição existe. Tá? Eu não gosto muito desse novo formato intercontinental, não, porque o europeu só vai jogar lá o último jogo, né, já está na final automaticamente, o sul-americano agora tem que passar por 3 fases. Enfim, eu gosto de torneio em que todos os participantes precisem fazer o mesmo número de jogos para ser campeão. Aí eles meio que driblaram isso, dando uma tacinha que importa pouco para cada um. No ano passado, por exemplo, o Botafogo enfrentou o Pachuca, né, por esse enfrentamento aqui, o Derby das Américas. O Pachuca foi lá, levou, se classificou para a fase seguinte do Intercontinental e levou essa taça para casa, beleza? Não achei tão da hora assim, não. Valeu, Topzera. Ronaldo Bianchini. Acha que Arthur chega para mudar o Grêmio de patamar? Pô, mano, o Arthur, que era do Grêmio mesmo, né? Ex-Juventus, ex-Barcelona, Fiorentina. Não sei se dá pra chamar de ex-Liverpool, porque acho que ele nem jogou. Mano, olha só. A expectativa que a gente tinha do Arthur quando ele surgiu no Grêmio era pra ele estar brilhando na Europa, titular de clube grande até hoje. Não foi o que aconteceu em momento nenhum. Ele tá regressando cedo, teoricamente, né, para um Grêmio em má fase. Eu acho que ele chega muito mais para ajudar, somar e também para reencontrar
o próprio melhor futebol da carreira dele, do que para mudar o Grêmio de patamar. Com certeza ele vai ser um bom aditivo aí do clube, vai ajudar o clube. Mas o que seria mudar de patamar? Hoje o Grêmio briga para não cair, na minha visão, pelo que produz. Talvez ele consiga ajudar o Grêmio a não correr risco, né? Fazer um campeonato seguro ali, meio de tabela, zona da Sul-Americana e nada mais do que isso. Não é isso que eu projeto para o Grêmio daqui para frente. Se isso é mudar de patamar, então sim. Mudar de patamar para mim é mudar a perspectiva do clube. Você ter certeza que ele vai terminar entre os 10 últimos e passar a ter certeza de que ele vai brigar por vaga na Libertadores. Não, para mim isso não vai acontecer. Beleza? Mais uma aqui do Ronaldo. Viu o vídeo do Formiga sobre Ronaldinho versus Neymar? O que acha da discussão? Eu vi sim. Acho que foi a última participação dele, né, na TNT Sports. Né, ele contra 10 haters do Neymar. Nem acho que eram haters não, mas só pessoas que discordavam de algumas opiniões fortes ali que foram emitidas. Né? Uma delas é essa aí, de que o Neymar é mais jogador do que o Ronaldinho. Cara, eu tô numa pegada aí, ultimamente, no canal de fazer comparações de jogadores, né, em vídeo. Vocês querem esse vídeo? Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários se vocês querem um vídeo comparando Neymar e Ronaldinho, para ver a minha opinião definitiva. Mas, já adiantando, eu acho que o Formiga tem razão em muitas coisas que ele argumenta, tá? Muitas coisas. Não sei se eu concordo com todas. Mas eu entendo que é muito difícil para quem viu o Ronaldinho no auge e estava naquele momento ali de se encantar com o futebol, admitir que algo que veio depois dele superou ele. E é o caso do Neymar, porque o pioneirismo está a favor do Ronaldinho. Se você me perguntar quem eu prefiro, quem eu gosto mais, é o Ronaldinho. Mas o Ronaldinho é uma figura muito mais benquista, muito mais simpática, sorridente, mais bem aceita, até por ser menos polêmico, fugir de polêmica. O Neymar é a polêmica em pessoa, do que o próprio Neymar. Então, se vocês quiserem muito esse vídeo, eu faço aqui pra vocês, beleza? A terceira aqui do Ronaldo. Quais as chances de um dos grandes cair no Brasileirão esse ano? Quem corre mais risco? Cara, as chances são grandes, hein? São grandes. Eu vejo aí brigando pra não cair Santos, Vasco, Grêmio e Corinthians, né, entre os grandes. Com todo respeito aí à Vitória, a Juventude, mas quem que tá ali na briga ali? O Sport, infelizmente para mim já foi, não vai ter salvação. Fortaleza tá com uma carinha de que vai cair também, mas tá, vamos botar o Fortaleza brigando ainda, e o Fortaleza não tá entre os grandes. Então, entre esses quatro aí, cara, o Corinthians é uma zona fora de campo, mas tem um time titular bom, um time titular forte. Isso pode ser uma carta na manga. O Grêmio tá numa pindaíba, uma má fase gigante. Tem que reencontrar o melhor futebol, começar a produzir futebol, e eu não tenho certeza se é com o Mano Menezes que eles vão conseguir essa melhora considerável aí para conseguir escapar da queda. O Vasco, cara, tem um mando de campo muito forte, e eu acho que o Vasco vai conseguir se livrar nisso. Ele vai pontuar muito em São Januário, principalmente. Mas quando joga fora de casa, nem sempre, né, vai conseguir belos resultados. Né? A gente não pode tratar aquele 6-0 contra o Santos como a regra. Né? Até porque foi a primeira vitória pós-Copa do Mundo de clubes, né, no Brasileirão do Vasco do Diniz. Complicado. E o Santos, mano, ele tem time. Tem um time forte. Contratou o Vojvoda agora, né? O que tudo indica, para ser o seu treinador. A primeira missão ali do Vojvoda é só não cair, então eu acho que pode dar certo. Eu tava preocupado com o pós-saída do Vojvoda do Fortaleza, porque se ele fosse para um time com uma ambição maior, ele poderia se complicar. Mas como a ambição do Santos agora é só não cair, brigar para não cair, tudo bem, ele tem que administrar um vestiário ali com vários jogadores de um tamanho muito superior aos que ele já comandou na carreira dele. Então isso também pode ser um ponto de preocupação. Mas eu acredito que o Santos pode se livrar sim. Então, assim, dentre os quatro, eu acho que quem mais corre risco é o Grêmio, tá? O Grêmio, nesse momento, não tem poder de investimento para fazer grandes contratações, não tem um grande treinador, não tem um grande time, não apresenta um grande futebol. E não tem um grande mando de campo. Foi, para exemplificar, um time que perdeu para o Sport.
em casa. Né? O Sport que tem uma vitória no campeonato é contra o Grêmio no Sul, na Arena do Grêmio. Então, pra mim, o Grêmio é o que tá mais correndo risco aí de descenso, tá? Valeu, Ronaldo. E desculpe também, Ronaldo, eu acho que você é gremista, né? Que você fez uma pergunta sobre o Arthur aqui do Grêmio. Se você for gremista, me desculpe a franqueza, digamos assim. Matheus Roman, 27. Você acha que o futebol argentino pode evoluir e voltar a ser protagonista como antigamente? Cara, o problema dos outros países sul-americanos aqui em disputar, em competir com o Brasil, é a força da moeda, né? A força financeira. Né? O real ele é muito mais forte do que o peso argentino, o poder de atração dos clubes, o poder de atração do campeonato, a organização do campeonato em si. Né? Por mais que a gente não seja exemplo para ninguém, dentro da América do Sul nós somos um diferencial. Para você ver o quão desorganizado é o futebol sul-americano. Mas a Argentina, os clubes argentinos ainda têm muita tradição, né? Torcidas apaixonadas, estádios lendários, camisas pesadas, né? Jogadores históricos querendo voltar para suas casas, né? Nas retas finais de carreira. Tem também os grandes, né? Tem uma força financeira ali para tirar destaques de outras ligas, né? Em volta ali da América do Sul também. E tem uma escola de técnicos muito boa, né, para poder revelar grandes trabalhos. Então, nisso aí se encontra a esperança do futebol argentino. E essa semana a gente teve Libertadores, né? Dos 8 classificados, 3 brasileiros, 4 argentinos. Né? O Vélez e o Racing, que vão se enfrentar. O River, que vai enfrentar o Palmeiras. E o Estudiantes, que vai enfrentar o Flamengo. Então, temos mais argentinos do que brasileiros nessa edição da Libertadores. Então, e já temos um, pelo menos, garantido na semifinal, podendo ser 3. Olho nessa recuperação aí do futebol argentino, tá? Financeiramente, eu acho que não dá para competir, mas eu enumerei aqui outros motivos que fazem o futebol argentino, ter esperança de dias melhores. Valeu, Matheus. Lucas Emanuel Oliveira. 2 temporadas que brasileiros disputam a bola de ouro. Bom sinal para o futuro? Bom sinal, mas o futebol, enquanto esporte, enquanto jogo, é um esporte coletivo, não pode depender só das individualidades. Até porque, se você tem boas individualidades e elas competem por posição no mesmo time, dificilmente elas vão conseguir render bem juntas. E aí, se o desafio do técnico for, você tem que colocar esses 2 grandes talentos, 3 grandes talentos para jogar junto, muitas vezes você vai desencaixar ou sobrecarregar outras peças ou fazer com que o time não funcione enquanto unidade coletiva. Beleza? Mas é claro que é bom sinal. Eu acho até que o Rafinha é mais merecedor, por exemplo, do que o Yamal, tá? Pelo touro da temporada da Bola de Ouro. Mas a gente entende que o Yamal ele chama mais atenção pela idade, pela reta final, pela projeção de futuro, enfim, pelo que ele fez na Euro do ano passado. Então, eu acho até que ele vai continuar ganhando prêmio aí de jovem, por exemplo. Ele está indicado aí ao prêmio de melhor jovem da temporada, do Ballon d'Or, da France Football, de novo, sendo que ele já foi o melhor jovem na temporada passada. Então ele vai continuar acumulando prêmio aí de jovem até terem coragem de dar para ele o prêmio principal. Minha opinião é essa. E talvez deem pro Dembélé, né, esse prêmio aí agora, que eu nem concordo muito, tá? Para mim, se o meu voto fosse o único, seria do Rafinha, tá? E na temporada passada não seria do Vini. Mas com certeza o voto pro Vini seria mais justo, mais merecedor do que o voto pro Rodri. Enfim. E a segunda aqui do Lucas. Dá para fazer um panorama do projeto Neymar até agora? Cara, não sei se dá para fazer não. Porque assim, o Santos contratou o Neymar sabendo que não tinha poder aquisitivo para poder montar um time à altura do Neymar. Ou à altura do que se esperava, uma vez que você tenha um jogador desse quilate no seu time. Ainda é um time voltando da Série B, então o primeiro ano pós-retorno é o mais difícil, e está sendo difícil, então a realidade do Santos é essa, e o Neymar não conseguiu fazer o Santos mudar de realidade. A realidade vai continuar sendo essa até o final, na minha visão. O Santos contou muito também com a força midiática dele para atrair patrocinadores, investimento e tudo mais, para poder conseguir pagar os salários dele. Mas ele está sendo um
problema muito maior fora de campo do que solução, né, fora de campo. E mais do que solução dentro de campo também. Mas eu vou repetir o que eu já falei aqui em um outro momento. Se tá ruim com o Neymar, sem o Neymar seria muito pior. Beleza? E, gente, foi isso. Vou atualizar aqui para ver se tem mais. Não sei se eu respondi as perguntas rápido demais ou se realmente teve poucas. Quando eu olhei assim visualmente, não achei que tinha pouca pergunta, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 perguntas. Acho que é um bom número, né? Eu atualizei aqui, não tem mais, então ficamos por aqui, rapaziada. Essa foi a nossa caixinha da semana. Não vou convidar, porque vocês só participam se eu não convidar. Então, eu não vou pedir para vocês seguirem o Pautas e Táticas no Instagram, não vou pedir para vocês ficarem atentos à caixinha nos stories, não vou pedir para vocês mandarem até 3 perguntas por pessoa na semana que vem, não vou pedir nada disso, tá? Porque se eu pedir, vocês não vão fazer, então eu não vou pedir para vocês fazerem nada disso. Não vou pedir para se inscreverem no canal, não vou pedir para darem like nesse vídeo, não vou pedir para darem o feedback nos comentários, não vou pedir para compartilhar o vídeo com os amigos, não vou pedir para sugerirem temas para próximos vídeos, porque a gente está precisando, mas eu não vou pedir. Enfim, não vou pedir nada disso porque vocês são do contra, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no nosso canal. E até a próxima!